Fala, mulherada abençoada, dia 68 do nosso devocional e o nosso tema hoje é arrependimento redentor. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor fez para nós. E que nesse momento, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, abrir o nosso coração, Pai, e conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. E o nosso texto base hoje está lá em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. No devocional diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Todas nós experimentamos remorso, mas não devemos deixar que isso governe nossa vida. O pesar destrutivo pode levar ao que Paulo chamou de tristeza segundo o mundo. O que é tristeza segundo o mundo? É lamentar a perda de algo, como reputação, dinheiro, posses, relacionamentos ou outras coisas que estão ligadas a este mundo. Esse tipo de tristeza concentra-se nessas perdas, sem perceber a dor que nossas ações podem ter causado a outros. Esse tipo de pesar tentará trazer mudanças por conta própria ou por meio de esforços religiosos. Mas esse enfoque raramente vai à raiz do motivo do coração. A tristeza, segundo Deus, vai além da preocupação com as consequências e se concentra em qualquer dano causado no relacionamento com Deus ou com os outros. Ela é construtiva e não destrutiva. A tristeza, segundo Deus, nos ajuda a ver as coisas como elas realmente são. Davi exemplifica a tristeza, segundo Deus, em Salmo 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi apela ao amor infalível de Deus e confessa que pecou contra ele. Não há frase de defesa em suas palavras, não há culpa. Ele assume seu erro e reconhece abertamente seu pecado. Quando assumimos nossos erros, eles não mais nos possuem. Todas nós precisamos de misericórdia irrestrita. Ao nos humilharmos, Deus nos erguerá de nossas circunstâncias. Davi sabia que não podia purificar a si mesmo, então se voltou para o Senhor. Somente Deus tem o poder de não apenas perdoar nossos pecados, mas banir todos os vestígios de sombra e mácula. Davi entendia que o pecado entorpece o coração e enfraquece nossa determinação. A oração do Salmo progride para: desenvolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Salmos 51, 12 e 13. Esses versículos são possivelmente meus favoritos nesse salmo. Eles prometem alegria restaurada e um novo começo onde havia pesar de culpa e tristeza. Deus pode fazer algo belo de nossa feiura. Aí então, nossos fracassos tornam-se uma oportunidade de ensinar os outros sobre a misericórdia e o amor fiéis de Deus. Minha oração é que o nosso Pai Celeste transforme todos os lugares sombrios de arrependimento em faróis brilhantes de sua fidelidade e verdade. Dessa maneira, Ele triunfa em nossa redenção. Desafio você a transformar todos os lugares de dor em um exemplo vivo de beleza e liberdade, enquanto ensina a outros sobre o amor e a verdade que a libertaram. Esse é o radiante resultado da tristeza segundo Deus. Quero começar pela frase que mais chamou a atenção do meu coração, na verdade. Foi muito profundo lembrar de um momento
em que eu fiz algo contra Deus, né? Que eu pequei contra o Senhor. E essa frase foi muito verdadeira para mim. A tristeza, segundo Deus, vai além da preocupação com as consequências e se concentra em qualquer dano causado no relacionamento com Deus. Ela fala aí com os outros também, né? Mas nesse caso aqui para mim era relacionado ao Senhor mesmo. Eu fiquei tão mal com aquilo que tinha acontecido que realmente naquele momento a minha maior preocupação era a apostasia. Para quem não sabe, apostasia é quando você abandona completamente, né, a sua fé, quando você não acredita mais em Deus. Você sabe que Ele existe, obviamente, porque uma vez você crendo em Deus não dá para simplesmente virar ateu, pelo menos eu acho que não. Mas no sentido de abandonar mesmo, né? Abandonar todo o caminho, toda a lição, abandonar toda a sua vida com Deus. E aí decidir viver por si próprio, tomando as suas próprias decisões. E o peso daquele pecado foi tão grande para mim que eu realmente cheguei nesse nível de não querer apostatar da fé de vontade própria, mas por achar que Deus me baniria, vamos dizer assim. Então, naquele momento, o que ela fala aqui foi o que aconteceu comigo. Minha preocupação não era com aquilo que ia acontecer comigo. Claro, não vou ser hipócrita ou mentirosa, porque Deus sabe da verdade. Num determinado ponto da minha oração, eu realmente falei para Deus que eu achei que o Senhor não faria mais aquilo que Ele me prometeu por conta daquilo que eu fiz, mas a minha maior preocupação interna mesmo, o meu coração ali, estava no meu relacionamento com Deus. É como se realmente quando você faz algo muito, muito, muito grave para alguém, mas você não quer perder o seu relacionamento com aquela pessoa, e você fica ali pensando, nossa, a pessoa nunca mais vai olhar na minha cara. Meu Deus, olha isso daqui que eu fiz. Realmente a pessoa nunca mais vai querer me ver na frente dela. E então a nossa preocupação passa a ser mais o nosso relacionamento do que as consequências, do que o pecado poderia me trazer, sabe? Aquela sensação até de me pune, me castiga, briga comigo, mas não deixa de ter um relacionamento comigo. Essa era a sensação naquele momento. E aí ela fala, né, que essa tristeza, segundo Deus, ela é construtiva e não destrutiva. A tristeza, segundo Deus, nos ajuda a ver as coisas como elas realmente são. E aí ela fala, né, que ali na passagem, na frase de Davi, não há defesa nas suas palavras. Ele assume o erro, reconhece abertamente seu pecado e se arrepende. E naquele momento foi isso que eu fiz com o Senhor. Eu realmente me arrependi como eu nunca me arrependi de outras coisas na minha vida. Foi um momento mesmo muito profundo com o Senhor, de reconhecimento, não tinha justificativa. E foi aí que eu entrei naquilo que eu já confessei há alguns devocionais atrás, em relação à falta do auto-perdão. Porque sabendo que não havia desculpa para aquilo, sabendo que não havia justificativa para o que eu fiz, como você volta? Se realmente de fato você sabe que você fez. Não tem mas eu fiz por causa de... Não tem. E a maior dificuldade nessas situações realmente é essa, o auto-perdão. Não, Deus, mas o Senhor não está entendendo, o Senhor ainda quer um relacionamento comigo. Olha para mim, acha que ainda tem alguma chance para mim? Mas é isso que o amor de Deus diz para nós. Sim, porque a misericórdia e o amor de Deus são fiéis. Elas são suficientes para Deus nos erguer das nossas circunstâncias se nós nos humilharmos diante dele. E assim, quando nós assumimos nossos erros, eles não mais nos possuem. Mas até a esse devocional aqui, era isso que eu permitia acontecer comigo. Ainda que já faça um bom tempo que isso aconteceu, meu relacionamento com Deus restaurado,
né, hoje uma profundidade muito maior de entendimento, de posicionamentos, de realmente entender aquilo que o Senhor tem e quer para mim, de seguir a direção dele hoje, não ser mais teimosa e fazer aquilo que eu acho, que eu penso, ou até mesmo ceder a coisas que eu não devo ceder. Hoje eu tenho outro relacionamento com o Senhor, mas ainda assim, a lembrança do que aconteceu me possuía. Automaticamente, com a lembrança, a culpa. E não é isso que o Senhor quer para mim. E é por isso que mesmo depois de tanto tempo, o Senhor vem através desse devocional e fala repetidas vezes, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu sim, sobre abandonar todo o peso de culpa, sobre receber a promessa que está nessa palavra, que ela coloca aqui, de que o Senhor restaura a minha alegria e de que o Senhor tem um novo começo onde havia pesar de culpa e tristeza. E o Senhor reafirma isso para nós, porque Ele conhece o mais profundo do nosso coração e Ele sabe o quanto de reafirmação nós precisamos. Eu ainda não sou mãe, mas convivo com muitas crianças, tenho o meu chamado no Ministério Infantil, então eu sei como é você chamar a atenção de uma criança. Já chamou a atenção de uma criança? Você não fala uma vez, você fala uma, você fala duas, você fala três, você fala quatro. E é uma vida ensinando, é uma vida reafirmando coisas para ela, para que isso entre no coração dessa criança e se torne uma verdade. E é isso que o Senhor tem feito comigo e eu espero que esteja fazendo com você também, sobre a sua situação aí, né, diferente da minha, mas falando ao seu coração, que Ele esteja reafirmando dia após dia coisas sobre esse devocional na sua vida. E aí tem duas frases, uma é a parte do versículo e a outra é uma frase dela que me chamou muito a atenção aqui. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti, enquanto ensina a outros sobre o amor e a verdade que a libertaram. Ela está falando aqui sobre nós aprendermos de Deus, nós recebermos o perdão de Deus, nós termos o nosso processo com Ele a respeito desse arrependimento redentor. E aí então, depois de termos passado por essa lição, de termos sido restauradas na nossa alegria, de termos recebido o perdão de Deus e de termos sido purificadas por Ele do nosso pecado, dos nossos erros, nós então poderemos, através dessa experiência, ajudar outras pessoas. Que basicamente é o que eu faço aqui no canal. Não só aqui nesse tempo do devocional, mas em todos os vídeos, né? O canal é sobre a minha vida com Deus. Traz as minhas experiências para tocar na vida das pessoas sobre as experiências que elas estão passando. Para mostrar a forma com que Deus age e trabalha na minha vida e pode então fazer da mesma forma na vida delas. E então que se torne um ciclo sem fim nesse sentido, porque se o Senhor faz na minha vida, eu venho aqui, compartilho, Ele faz então na vida daqueles que estão vendo os vídeos, e as pessoas que estão vendo os vídeos podem fazer então com outros que estejam ao redor delas a mesma coisa. E essa é verdadeiramente a intenção aqui do canal. Então eu sinto que o Senhor falou muito comigo nessa parte, me confirmando o propósito de continuar aqui, de continuar compartilhando aquilo que Ele faz na minha vida e levando para as pessoas aquilo que Ele quer fazer na vida delas. E aí ela coloca uma frase aqui que me fez lembrar de um louvor, que é o louvor que eu vou deixar no final do vídeo hoje para vocês encerrarem. Ela diz assim: Deus pode fazer algo belo de nossa feiura. E tem uma frase nesse louvor em que ela fala exatamente sobre isso. E esse louvor para mim foi como esses salmos de Davi, uma verdadeira oração.
uma oração de arrependimento, uma oração de entrega, uma oração de entendimento daquilo que eu tinha feito de errado e que eu podia me voltar ao Senhor, como ela fala ali, né? Que Davi sabia que não podia purificar a si mesmo e então se voltou para o Senhor. É Ele quem pode fazer isso, é só Ele que pode. E esse louvor, para mim, a letra dele foi muito profunda. Então eu espero que ele fale com você também. E por fim, ela diz que o resultado radiante da tristeza, segundo Deus, é a beleza, a liberdade e a alegria. Eu tô, claro, resumindo e parafraseando, né? Então, que nós possamos receber dessas coisas dele hoje no nosso coração, deixar todo o peso de culpa, saber que nós não devemos perdoar somente os outros 70 vezes 7, mas a nós mesmos. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, que minhas tristezas sejam segundo Deus e não segundo o mundo. Quando experimentar remorsos, eu os trarei a ti em arrependimento e experimentarei tua cura. Obrigada por fazeres coisas belas de nossas bagunças. Vamos declarar, agora eu vou mudar a minha forma de falar aqui, essa parte da nossa frase. Vamos declarar a nossa frase do dia. Eu sou forte, porque levo minhas transgressões a Deus. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te pedir no dia de hoje, Pai, que a partir desse entendimento, a partir desse momento, Senhor, tudo aquilo que nós fizermos, Pai, todos os nossos erros, nossas transgressões, nossos pecados, Pai, nós possamos, Senhor, receber de Ti a tristeza que vem segundo o seu coração e não aquela que vem segundo o mundo. Que nós possamos entender a diferença entre remorso e arrependimento e nos lançarmos em Ti, nos arrependendo verdadeiramente de todo o nosso coração, sentindo essa tristeza segundo o Senhor, que nos leva a nos preocupar com o nosso relacionamento contigo e também com os outros. E que dessa forma, Pai, nós possamos, Senhor, ver as coisas como elas realmente são, sem dar mais desculpas ou justificativas para aquilo que fizemos, mas sim reconhecendo abertamente diante de Ti que nós pecamos contra o Senhor, assim como Davi fez. Que nós possamos seguir esse exemplo dele, Senhor. E assim nós sabemos que receberemos de Ti o verdadeiro perdão, aquele que nos purifica e que tira de nós todo o peso de culpa e tristeza. Que ao nos humilharmos diante de Ti, Senhor, nos arrependendo verdadeiramente, nós possamos receber de Ti o levantar das circunstâncias em que nos encontramos. Sabemos que o Senhor faz algo belo daquilo que é feio em nós. Sabemos que o Senhor é aquele que tem o poder de transformar todas as coisas nas nossas vidas. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Que nós possamos, assim como Davi disse, ensinar a essas pessoas a se voltarem a Ti depois que elas transgredirem contra o Senhor. E que o radiante resultado, Senhor, da tristeza segundo o Teu coração seja recebermos de Ti a beleza, a alegria e a liberdade, para então ajudarmos a outros, Pai, sobre o amor e a verdade que nos libertaram. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. E então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.